expectativa de equilíbrio saudável para o novo ciclo 2026, esse novo ciclo, você fazendo a sua parte. Então, um novo ciclo, uma nova ideia, uma nova realidade, sem eu fazer a minha parte, pode ser que essa realidade vira uma decepção, uma frustração. Então, preciso estar fazendo a minha parte. E te convido também para você ir lá visitar o meu site, lourdesmariami.com.br. Ele está novo, ele está refeito, está bonitinho para você achar. Se você precisa mais da terapia individual, terapia por situações do trabalho, terapia de casal, terapia familiar, análise corporal diretamente. Então tá tudo lá explicado para você ter uma noção e facilitar você investir em você. Se investe em umas férias, uma praia, várias coisas assim. E muitas vezes não se investe na gente como pessoa. Isso é muito importante. O meu número é 42999920018. Equilíbrio e saúde para esse novo ciclo. E aí você fazendo a diferença. É tempo de se desconectar do que pesa. Muitas vezes você tem lá no teu projeto de vida coisas que são pesadas e você não está dando conta. É tempo de abrir espaço para uma vida mais leve, com saúde e equilíbrio para o seu futuro. É não pensar tanto no passado e nem se colocar tanto para o futuro, é viver o hoje. 2026 chegou trazendo a oportunidade de rever o que ficou pendente em 2025 e decidir, isso mesmo, decidir. Vale a pena trazer o que ficou pendente de 2025 para 2026? Ou é hora de ajustar a expectativa para não repetir frustrações? E aí, as frustrações muitas vezes vêm de processos que você quer fazer de qualquer jeito. Vamos colocar isso em 3 expectativas. Faça sua lista de oportunidades, anote seus sonhos e a beleza está em revisitar suas anotações. Muitas vezes eu encontro pessoas que fazem isso. Fazem sua lista de prioridade, anotam seus sonhos e a beleza de revisitar não existe. Então, às vezes você já lá no 3º mês do ano, se você revisitar o que você colocou para sonho de 2026, talvez você já tenha realizado alguma coisa. E como é interessante, como é legal você colocar um xizinho lá de tarefa resolvida, e aí dar mais atenção para uma outra que você precisa, agora sim, se colocar mais a fundo para que isso pode ser resolvido também. Então faça sua lista de prioridade, escolha metas que caibam no seu orçamento financeiro e dentro dos seus limites emocionais e físicos. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa e não cabe dentro do seu orçamento financeiro. Digamos assim, que entre fazer academia e andar e correr, dentro do teu limite financeiro isso não cabe agora. Mas você vai fazer de qualquer jeito. Automaticamente você pode estar mexendo com o seu emocional e faz um sonho muito grande diante daquilo que você é capaz. É muito melhor você fazer um sonho no início do ano e chegar no mês de abril, maio e você está muito melhor financeiramente, aconteceu algum fato positivo e você ir lá rever os sonhos e alterar algumas coisas para melhor. Agora, o contrário, já colocar o sonho lá em cima, numa expectativa muito alta, e chegar no fim do ano e ver que você não conseguiu realizar é frustrante. Então, é melhor você revisitar os seus sonhos, o que você anotou, de mês a mês, para ver o que você já realizou, vai lá arriscando, e talvez você trocou de emprego, talvez você tenha uma renda melhor, aí sim, fica legal você poder ajustar esse seu sonho, mas que esteja no papel, para que você possa ver. Mesmo porque, às vezes, você até realizou muitas coisas no ano que passou. Como você não anotou, você não percebeu e você fica com aquela, nossa, foi um ano igual a todos os outros. E às vezes não foi, às vezes foi um ano de muito ajuste. Assim, se você colocar prioridade no sentido emocional e físico, cuidando do seu orçamento, sonhar é saudável. Mas sonhar com a consciência é ainda mais poderoso. Então, sempre ter a consciência que isso eu posso, aquilo eu não posso. Assim, cada conquista será motivo de celebração e não de decepção, fortalecendo sua confiança e clareza no caminho. Isso traz saúde para você, para o seu corpo e traz vida leve e saudável para a sua vida. Então, sempre estar diante do que você é capaz. E melhor ainda, se melhorou, você poder rever o seu sonho e anotar mais coisas, porque agora você pode.
Quem não registra seus desejos e objetivos pode sentir ou ter a sensação de que não está evoluindo. Então, cada ano parece a mesmice. Mas quando você anotou sonhos e desejos e você conseguiu fechar isso, você vai chegar nas suas anotações e vai perceber, nossa, eu consegui fazer isso. Então, isso traz um bem-estar para a pessoa. É confortante olhar dessa forma. Escrever é dar forma ao que se quer viver. Olha só, ao longo de 2026, essa prática simples será e deverá ser um guia para você perceber avanços, corrigir rotas e se lembrar de que cada passo conta. Então, quando você está diante de situações e você tem anotado, você pode corrigir sim a coisas que podem avançar, e às vezes você realmente precisa corrigir rotas, porque aquilo que você colocou ali não faz sentido nesse momento. Claro, consequentemente, se você tem uma vida, um dia a dia mais leve, a vida tua vai ter a sensação de que cada vez está mais saudável. E aí vem a terceiro, que é a beleza em revisitar suas emoções e suas anotações. Ao buscar aquilo que você escreveu no início do ano, perceberá o quanto conseguiu concluir. Essa sensação de realização é combustível, é o seu combustível para seguir em frente, mostrando que cada esforço valeu a pena e que você é capaz de transformar sonhos em realidade. Cada sonho que se torna real é saudável, é mais saúde para você, mais energia para você e com você. Percebe que as férias, a viagem, as férias para o final do ano, normalmente nós colocamos no papel. É mais ou menos tal dia, tal época, precisamos economizar tanto, já precisamos começar a pagar o pacote agora. Mas muitas vezes a nossa vida, o nosso sonho fica só em cima disso. Investir um pouco no sentido assim da sua saúde, por exemplo, terapia. Terapia também pode ser em forma de pacote, você vai pagando as suas sessões terapêuticas de uma forma no cartão como em qualquer outra coisa, e aí você também está fazendo o seu orçamento e o seu cuidado. Então, olhar para todos os sentidos de querer vencer e de querer olhar a sua vida com mais dignidade. Quando a gente não faz sonhos, e ainda mais tem os imprevistos que entram no meio, por isso que a gente é para fazer um sonho mais ou menos dentro de um provável, e se por acaso entrar um imprevisto, claro que eu tenho que corrigir a rota também. Porque de repente acontece imprevisto nesse ano, e eu não corrigi a minha rota, eu vou chegar no final do ano e dizer, nossa, mas eu não fiz nada. Eu gostei de uma frase ali em Curitiba, passou um vendaval, né? Passou um tornado ali em Curitiba, e teve um rapaz, ele tem 2 crianças pequenas, e o que ele falou fez todo sentido. Olha, eu parabenizo esse senhor, um homem jovem com 2 crianças, e ele falou que ele saiu para comprar tinta, né? Porque ele ia terminar de pintar uma parte da casa dele, e ele saiu com as crianças. Talvez a esposa estivesse no trabalho, alguma coisa assim, e ele saiu com as crianças. E aí quando ele voltou, a tinta não ia fazer diferença, porque foi a casa, né? Aí ele falou assim, tudo bem, eu saí com as crianças, nós estávamos fora, talvez se estivesse em casa, poderia ter alguém se machucado, só que eu voltei com a tinta, e agora eu tenho que começar antes da tinta. Mas ele falou isso assim, serenamente, com uma serenidade tão grande, com uma fé, com uma espiritualidade tão grande, no sentido assim, tudo bem, foi um imprevisto, só vamos corrigir a rota, né? Só vamos um pouco mais devagar agora, vamos corrigir a rota e vamos em frente. Imprevistos acontecem, vamos refazer a rota e vamos em frente. Então, a alegria dele de que ninguém estava em casa, né? E ele foi, claro, a frase dele foi muito, muito legal. Eu ia pintar essa parte aqui, mas agora eu tenho que começar num todo, né? Então, foi no sentido material, mas no sentido emocional, claro, que você tem que começar de novo, mas no sentido físico e humano, cada um de nós temos sim todos os direitos, e é bíblico de que nós precisamos procurar a felicidade, é bíblico que a gente seja sustentado com o suor do nosso trabalho, é bíblico que a gente tenha o cuidado um com o outro. Então, ter esse movimento seu para com a sua vida, para com as pessoas com as quais você convive, cada vez se relacionando melhor, e para isso às vezes acontecer, é necessário você sim se permitir buscar uma terapia. Eu tenho a certeza de te falar, Rádio 20, que
muitas vezes você fica ali, fica, né, naquele não vou, não preciso, não quero. Mas todas as pessoas que acabam passando na terapia, tanto faz se é individual, se é por motivo de trabalho, se é na vida de casal, na vida familiar como um todo, e passa para análise corporal, todos sim, com certeza, todos percebem que há um jeito de viver, há uma magia dentro de você e que você vai descobrir e vai perceber que é muito mais fácil, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe exatamente como você funciona, quais são os seus padrões que te levam para cima ou para baixo, e quando você está no desequilíbrio, que é viver os seus padrões de funcionamento na dor ou na tristeza, tudo começa a ser uma dificuldade. Tudo começa a ter uma dificuldade no sentido assim, por que isso comigo? Por que isso acontece comigo? Isso às vezes acontece contigo ou comigo. Por exemplo, as pessoas que têm um dos traços que é um bom traço, porque você vê o detalhe do detalhe do detalhe nas coisas que você tem que fazer no seu trabalho, na vida que você tem que fazer. Você é detalhista. Mas por outro lado, você leva isso na relação a dois, por outro lado, você leva isso com relação aos seus filhos, e eles praticamente não têm nada desse traço. Você muitas vezes vai estar criticando essa pessoa, você vai estar entrando em conflito com essa pessoa, você vai achar que ela não está fazendo nada certo, mas o problema não é essa pessoa, o problema é você entender o que te faz achar que tudo tem que ser no detalhe do detalhe como você pensa, e o que te faz achar que os outros precisam pensar da sua forma. Então, quando esses entendimentos entram na relação a dois, ou na relação familiar, ou você com o seu trabalho, tudo muda. Porque você começa a perceber que você é um ser humano, e que o outro é outro, e que o outro é outro. Quando eu lembro de uma cliente que disse assim, meu pai, como eu sempre fui durona, achando que os outros tinham que fazer do meu jeito no meu trabalho, e eu tentava explicar que tinha que ser do meu jeito. Quando ela percebe, e diz assim, cada um dessas pessoas que eu dei duro, assim, no sentido de fazer como ela fazia, elas também estavam certo. E eu fazia elas trabalhar pesadamente naquilo que elas tinham de um movimento diferente. Vou começar a falar de novo um pouquinho sobre os traços de personalidade com o tempo. Esse mês de janeiro estou mais, no sentido, vamos ver o que nós estamos fazendo com o nosso ciclo. E venha descobrir na terapia os segredos que ela tem para te revelar e o quanto o seu corpo tem de personalidade e que você não conhece. Normalmente a gente conhece quase nada daquilo que nós somos como ser humano, milenizado no nosso corpo. Você vai aprender a usar a vida a seu favor, com mais clareza e com mais sabedoria, usando as suas qualidades. Uma boa terça-feira, uma boa semana. Obrigado, Mauro, e até terça que vem. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.